pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos realizar comentários sobre questões que envolvem matemática ou um objeto de conhecimento que nós já trabalhamos, a parte teórica, que fala sobre as comunidades primitivas na África, na América, no Brasil e no Maranhão. Seria muito importante que você pudesse assistir a parte teórica dessa aula, dessa temática, para que você pudesse ter mais repertórios e acompanhar os comentários que nós iremos fazer sobre as questões que nós trouxemos. Todas essas questões nós fizemos agora. São questões autorais, são questões nossas, obedecendo, é evidente, as competências e habilidades que estão lá no Enem e que também estão presentes na parte teórica dessa aula que nós já trabalhamos com vocês. Ok? Beleza? Então vamos tomar muito cuidado. Observe que nós sempre vamos trazer aquela pegada do Enem nas nossas questões, ou aquela parte mais técnica, onde você tem um fragmento ou um excerto, ou uma parte do texto. Nós temos o comando e depois a opção certa e os distratores. Antes de entrarmos nessas questões, de fazermos comentário, é importante se fazer uma análise bem genérica do que nós comentamos sobre essas comunidades. Se nós vamos trabalhar com a ideia que essas sociedades na África, na América, no Brasil e no Maranhão, que essas sociedades elas têm um perfil ou se organizam dentro de uma estrutura comunitária primitiva, nós estamos diante de sociedades onde nós não teremos a presença de um Estado com uma estrutura de organização unificada ou mesmo de fragmentação política. Eu estou falando de Estado, não vai existir nessas sociedades comunitárias primitivas. Nós estamos diante de sociedades onde a economia é de base agrária, apesar da existência de atividades coletoras. São sociedades que também irão se envolver com as atividades de coleta, como a caça, por exemplo, a pesca. Sociedades que a economia agrária ela vai utilizar uma tecnologia de irrigação não avançada. Ou seja, nós teremos a utilização de uma tecnologia de irrigação primitiva, principalmente, por exemplo, com as comunidades indígenas da América, ou até mesmo aqui do Maranhão, nós teremos a presença da prática da coivara, no desenvolvimento dessas atividades agrícolas. Sociedades onde a organização familiar ela se faz presente. Sociedades onde predomina o patriarcalismo. A maioria dessas sociedades, nós teremos o patriarcalismo predominando, apesar de sabermos que uma ou outra sociedade vai possuir características matriarcais. Mas boa parte dessas sociedades são sociedades patriarcalistas. Sociedades onde toda essa produção é para atender à necessidade ou à subsistência do núcleo familiar, da coletividade. A produção ela é coletiva, se armazena para suprir a necessidade da comunidade. Sociedades onde você não tem a existência da propriedade privada, onde você não verifica a questão da divisão internacional do trabalho, você tem a divisão de tarefas, onde você não observa uma sociedade estamental, uma divisão de classes sociais, você tem a presença do coletivismo. São algumas das características presentes nessas sociedades, tanto na África, na América, no Brasil e no Maranhão, porque nós estamos falando de um sistema comunitário, de um sistema primitivo, onde, por exemplo,
Essas sociedades, muitas delas nem conheciam a escrita. Eram sociedades, inclusive, que tinham religiões politeístas, onde você vê a presença de um politeísmo, inclusive vinculados a questões animalescas. Você observa as comunidades nativas ou indígenas do Brasil, da América do Maranhão, você claramente vai perceber essa natureza religiosa, ok? Então vamos lá analisar essas questões. Olha só, essa questão é nossa, é o autoral, nós fizemos semana passada, inclusive, antes de fazer essa gravação, uma semana antes de fazer a gravação, fizemos essa questão. Olha só, ao longo da história, houve diversos tipos de sociedades no continente africano, até porque essa é uma característica das sociedades africanas, a diversidade. Nas sociedades africanas, algumas delas, nós temos a presença de comunidades primitivas. Outras, nós temos a presença de cidades-estados. E outras formaram grandes civilizações, ou grandes impérios, como o caso do Império Mali. Algumas, olha só o que o fragmento coloca, o que o excerto coloca. Algumas eram sociedades nas quais predominavam as formas familiares de organização social. Formas familiares de organização social. Então, aqui você tem um sistema comunitário. Aqui você tem um sistema primitivo. Aqui você não vai ter a presença de um Estado. Você tem tribalismo. São formas comunitárias de organização familiar. Sendo que a unidade familiar, olha a ideia aí, a unidade familiar. O homem, olha o patriarcalismo presente nessas sociedades. O homem controlava filhos, esposas, parentes mais pobres e outros dependentes. Vamos olhar o comando. O excerto, quando se fala de excerto, está se falando de quê? Do fragmento. O fragmento, ou seja, o texto que nós acabamos de analisar. O excerto admite, como uma das características das sociedades comunitárias africanas, então o fragmento admite. Observe que o fragmento ele nos fala que predominava formas familiares de organização. A presença da unidade familiar, a presença do patriarcalismo. Então vamos aqui. Letra A, matriarcalismo? Não. O excerto fala do homem patriarcal, o homem controlando filhos, esposas, parentes mais pobres e outros dependentes. O que não significa dizer que em algumas sociedades africanas você não vai ter o matriarcalismo. Nós teremos. Mas no caso específico do excerto, nós observamos ele falando do patriarcalismo. Então a letra A está errada. Letra B, inexistência do Estado, que vai ser a nossa resposta. Letra B, porque ele fala justamente que essas sociedades africanas estão organizadas dentro de uma estrutura de unidade familiar. Então, letra B de bola. Economia hidráulica, não. Economia hidráulica, nessas sociedades de base familiar, você tem uma agricultura com técnicas rudimentares. O que não significa que algumas sociedades africanas não desenvolveram a economia hidráulica. Você observa a economia hidráulica nos grandes impérios da chamada África pré-colonial. Nós teremos a presença de uma economia hidráulica nesses grandes impérios. Escrita demótica, não. Porque aqui você não vai ter uma escrita demótica, até porque a escrita demótica é lá no Egito. No Egito Antigo, uma escrita popular. Legislação politeísta islâmica, você não tem um politeísmo islâmico. Você tem um politeísmo baseado em quê? Baseado em uma diversidade de tradições religiosas africanas. As religiões tradicionais africanas é que vão estar presentes nessas sociedades de unidades familiares. Então, resposta letra B de bola. Segunda questão, também uma questão autoral, uma questão nossa. Olha só. Com a pandemia da Covid-19, o alerta vermelho voltou a acender na CEPAL.
que é um centro que trabalha, evidentemente, que fica mapeando as chamadas sociedades indígenas na América. Até porque a disseminação de doenças contagiosas foi uma das mais responsáveis pelo genocídio dos indígenas americanos, tido como o maior de toda a história da humanidade. Então, observe que a pandemia trouxe um sinal de alerta, porque muitas sociedades indígenas na América, inclusive no Brasil, morreram em uma proporção completamente estrondosa do Covid-19. Então, acende o alerta. Até porque, se nós analisarmos, historicamente, muitas dessas sociedades indígenas da América, seja ela de colonização espanhola, de colonização inglesa ou de colonização portuguesa, como é o caso do Brasil, morreram por conta de epidemias, como a varíola, a febre, a gripe, o que acabou levando ao genocídio. Em 2017, pesquisadores alemães, por meio de dissecação de múmias, descobriram que a epidemia, uma peste, por volta de 1545 e 1550, dizimou 80% dos astecas. Os astecas que foram um dos impérios, uma das civilizações que se formaram na chamada América pré-colombiana. Cerca de 15 milhões de astecas acabaram sendo dizimados por conta, evidentemente, de uma peste. Era, na verdade, essa peste era a febre trazida da Europa pelos espanhóis. Olha só, aí lá vem um comando. O fragmento exposto, ou seja, o que nós acabamos de observar, que o fragmento nos fala do quê? Da Covid-19. O fragmento nos fala do quê? De um passado de genocídios sobre as sociedades nativas indígenas da América, onde ele cita inclusive os astecas, principalmente por conta de epidemias, como a febre, que os europeus trouxeram, que acabaram dizimando uma série de quê? De nativos de sociedades indígenas aqui na América. Então, o fragmento exposto aponta uma das motivações do extermínio histórico, né? É um extermínio histórico, porque a Covid está aí. Ela acabou, na verdade, sendo um extermínio, acabou levando uma série de nativos a sofrerem uma espécie de genocídio, por conta de políticas públicas ineficientes. A falta de políticas públicas ineficientes acabam hoje, por exemplo, mostrando por que a proporção de nativos que morreram com a Covid é muito maior do que a proporção da população geral da América. Há dados que confirmam, inclusive, basicamente aqui da FUNAI no Brasil, há dados que mostram que o número de nativos que morreram na Covid no Brasil em 2021, por conta da Covid, foi 7 vezes maiores do que a população em geral. Então se vê um verdadeiro extermínio. Há um extermínio histórico que vem acontecendo com a varíola, com a febre, dos nativos da América pelos europeus, que foi ao quê? Superioridade da escrita? Não, apesar de saber que os europeus tinham uma escrita superior. Muitas dessas comunidades, dessas sociedades, nem sequer conheciam a escrita. Inferioridade metálica? Não. Proliferação de epidemias? Aí sim. Como é o caso, por exemplo, da Covid e até mesmo da febre, como ele citou no excerto. Então a resposta é a letra C de casa. Expansão do cristianismo? O cristianismo ele foi um instrumento importante que contribuiu para o extermínio no passado histórico. Crença politeísta? Não. Não é a crença politeísta. O texto fala do quê? O texto fala de epidemias. Então a resposta é a letra C de casa. Terceira questão, também uma questão nossa, que nós fizemos, uma questão autoral. A imagem ao lado, e você vê uma imagem que ela vai representar uma prática cultural, olha só, uma prática cultural das sociedades tupinambás, aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil, e que ocuparam inclusive o território maranhense.
A ilha de Upoaçu, a ilha de São Luís, ela foi ocupada por tupinambás. E nós temos uma prática cultural onde essa prática, numa visão eurocêntrica, numa visão da literatura dos viajantes, dos primeiros cronistas, os primeiros cronistas, a literatura dos viajantes e a visão eurocêntrica, ela vai olhar para essas práticas da imagem e vão dizer canibalismo. E vão utilizar o termo canibalismo. São práticas canibais. Quer dizer, esse é um olhar de estereótipos. Esse é um olhar de quem não conhece a cultura do outro. É um olhar justamente de quem não conhece essa cultura. Porque se nós fizermos uma análise antropológica, o que a antropologia vai nos dizer mais tarde? A antropologia, basicamente, a antropologia atual, ela vai nos mostrar que, na verdade, o que está por detrás do que os europeus, da literatura dos viajantes, dos primeiros cronistas, chamaram de canibalismo, não passa do quê? De uma prática cultural, uma prática antropofágica, presente entre as nossas sociedades tupinambás. Sendo uma ação religiosidade católica, não. Porque isso aqui é uma ação dos nativos tupinambás. Evangelização protestante, também não. Isso aqui é uma prática cultural dos tupinambás. Cristianização oficial, também não. Nós estamos diante de uma prática dos tupinambás. Antropofagismo cultural, tudo bem. Olhar para essa prática e chamar de antropofagismo é combater os estereótipos, principalmente da literatura dos primeiros cronistas, dos viajantes, que se teve sobre essa prática, onde eles falam de canibalismo. Então, resposta, letra D de dado. Letra E, educação laica. Nós não estamos falando de educação, estamos falando de uma prática cultural entre as sociedades tupinambás. Ok? Beleza? Então, resposta, letra D de dado. Antropofagismo cultural. Muito bem. E aqui nós temos uma questão da Unesp, essa já não é nossa, é uma questão recente, que caiu no vestibular da Unesp, onde ele vai perguntar o seguinte, de uma forma bem direta. Os povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses na América, ora, se ele fala dos povos que viviam nas terras que os portugueses vão conquistar, ele está falando das sociedades indígenas, nativas, que viviam no Brasil. E no Brasil, essas sociedades, elas eram o quê? Elas eram cheias de diversidades. Seus hábitos, seus valores, seus costumes eram diferentes. Observe que algumas delas eram nômades, outras eram sedentárias. Algumas predominava a economia coletora, em outras predominava uma agricultura com tecnologia rudimentar. É evidente que existem pontos comuns, como o politeísmo animista, a religiosidade presente nessas sociedades. Sociedades que simplesmente você vê a presença de diversas etnias. Nós temos diversas etnias. A língua utilizada pelas sociedades do nosso litoral, que habitavam o nosso litoral, quando da conquista dos portugueses, era a língua tupi-guarani. Mas nós tínhamos outros idiomas, principalmente daqueles povos que ocupavam o interior do Brasil. Então nós temos uma diversidade dessas sociedades, ok? Então vamos ver, os povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses da América eram destituídos de interesses e prática religiosa? Pelo contrário, tinham a sua religiosidade, o seu politeísmo animista. Concentravam-se nas áreas litorâneas? Alguns. Os tupi-guarani, sim, mas existiam alguns que estavam no interior. Eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar? Aí sim. Nós temos algumas sociedades que só praticavam a coleta, outras que praticavam a agricultura rudimentar,
mas que também chegava a desenvolver a própria atividade coletora. Então, a resposta é a letra C. Alimentavam-se principalmente da carne humana? Não. Nem todos praticavam o antropofagismo. Eram pacíficos? Alguns não. Então, resposta a letra C de casa. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro.